Muito bem, aula de número 9 do curso Cristão Sem Dívidas. Hoje o nosso assunto é quebrando padrões e eu quero começar essa aula parabenizando você por ter chegado até aqui, porque muita gente desiste na aula de número 1, na aula passada, na aula 8, na aula que a gente acabou de sair. As pessoas são confrontadas com a realidade e é duro lidar com a realidade, eu sei disso, e essas pessoas acabam ficando pela jornada. E é uma pena porque elas vão ter muita dificuldade de resolver os problemas financeiros delas, né? Mas você está na jornada, então parabéns. Aproveitar para, antes de continuar a aula, pedir para você se inscrever nesse canal, se você chegou até aqui, então você está gostando, se inscreva nesse canal, compartilhe esse curso com outras pessoas que precisam dessa ajuda financeira e também não deixe de deixar os seus comentários aí a respeito das aulas que você está assistindo. Bom, vamos lá, parabéns então, e vamos começar aqui a falar das pessoas que dessa questão do assunto de hoje, que é quebrar padrões. Bom, é o seguinte, por que a gente precisa quebrar padrões e do que é que eu estou falando? Eu estou falando a respeito de como funciona o nosso cérebro. Nosso cérebro cria rotinas automáticas, que são padrões pelos quais nós economizamos energia e conseguimos viver de uma forma mais automática. Isso é maravilhoso. Afinal de contas, a gente para de precisar pensar em cada uma das coisas que a gente tem que fazer graças aos padrões. Isso serve para a gente dirigir, isso serve para a gente escovar os dentes, para a gente se vestir, coisas básicas, mas o problema é que às vezes a gente entra num estado de automatismo tão grande que a gente para de prestar atenção em como as coisas estão acontecendo, seja ao nosso redor ou dentro da gente, e a gente vai respondendo às situações de uma forma automática. É bem fácil de perceber isso quando você pensa, por exemplo, no caminho que você faz para ir ou voltar para o trabalho. Muitas vezes você chega no seu trabalho e você não sabe nem como foi que você chegou lá, porque você não percebe. Você atravessou esquinas, semáforos, parou, desviou de pedestres, de carros, e você fez tudo isso de uma forma tão automática que você nem percebeu. O problema é quando isso é levado para outras áreas da vida, e isso é levado, por exemplo, para a sua vida financeira, e você começa a agir de forma automática diante de determinadas situações. Esse automatismo é uma das principais causas que leva as pessoas a se endividarem. A gente vai ganhar profundidade nesse tema e entender como quebrar esses automatismos, então quebrar esses padrões para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você seja sensível ao que Deus quer falar contigo, para que você possa encontrar respostas também no que existe em você. Você é um ser humano dotado de muitas capacidades. A palavra de Deus fala que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, há em você uma capacidade criativa, uma capacidade de solucionar problemas, uma capacidade de resolver os desafios que estão diante de você. Mas, se você não quebrar os padrões, você não ficará sensível a essas possibilidades que existem em você e também não ficará sensível àquilo que Deus quer falar com você. Então, esse processo de quebrar padrão, ele é algo que acontece na Bíblia como um todo. E se você parar para prestar atenção, muitas vezes, quando Deus vai falar com um profeta, ou ele vai falar com um líder que ele está levantando, ele quebra um padrão. Um exemplo claro disso é, por exemplo, o Êxodo 3, quando Moisés se aproxima do Monte Horebe e Deus se manifesta numa sarça ardente. Você entende? A sarça ardendo, né? Ela estava pegando fogo, era uma planta pegando fogo, mas que não se consumia. Ou seja, um padrão é quebrado. Moisés fica sensível àquela situação e ele, a partir dali, ele consegue ouvir o que Deus tem para dizer para ele. Então, a gente precisa quebrar esses padrões para a gente ficar sensível à voz de Deus e para a gente poder lidar com as situações que estão acontecendo aí na nossa vida e principalmente, né, para você poder lidar aí com as situações financeiras que você, com os desafios financeiros que você está enfrentando. Eu quero sugerir para você um exercício agora nesse momento. Agora que eu acho que você já entendeu o que é quebrar um padrão, que você já entendeu a importância de se quebrar um padrão, eu quero sugerir um exercício para você. É uma lição de casa para você fazer agora. Esse curso você pode assistir ele de uma vez só. Você senta ali na frente do computador, começa a estudar de uma vez só, vai fazendo suas anotações, mas é importante que quando houver exercícios, como foi a aula passada, ou o exercício que eu vou passar para você agora, que você faça uma interrupção e faça esse exercício antes de continuar. Ou se você for tudo de uma vez, você tem que voltar para essas aulas para que você possa fazer essas tarefas. Sem você executar essas tarefas, você não vai conseguir avançar aí nos desafios financeiros que você está enfrentando. Então, é muito importante que você execute essas tarefas. A tarefa que eu tenho para você é uma tarefa de uma lição de casa, né, para você agora, é que é uma tarefa relacionada a um padrão que está próximo de você. Muito provavelmente, próximo de você, existe algo que precisa da sua intervenção e que você está protelando, que você está procrastinando para resolver. Eu estou falando de algo que possa estar quebrado na sua casa, de algo que possa, de uma tarefa doméstica, como, sei lá, passar roupa, lavar alguma coisa, uma louça,
para carpir um quintal, entende? São coisas que não envolvem necessariamente dinheiro, mas que envolvem um esforço da sua parte, que vão envolver uma ação da sua parte e que você vem protelando. A hora que você pegar essa ação para fazer, a hora que você, né, ouvindo essa aula, você encarar esse desafio, e por mais desconfortável que ele possa lhe parecer, você for lá e começar a agir nele, você vai quebrar um padrão. Você vai mandar um recado para o seu cérebro que algo diferente começou a acontecer em você. Você ainda não tem ideia do quão poderosa é essa ação. Essa é apenas uma primeira quebra de padrão. Ao longo das demais aulas, eu vou te propor outras quebras de padrões para você fazer. Que a cada quebra de padrão, você vai ficar mais sensível às possibilidades daquilo que Deus quer fazer na sua vida financeira. Essa quebra de padrão, ela vai possibilitar que você pare de dizer, por exemplo, coisas como eu não posso. O eu não posso é uma palavra que acompanha a maior parte das pessoas na vida. Só que ela é uma palavra que, para as pessoas que estão endividadas, essa frase, eu não posso, é uma frase muito negativa e que não te permite avançar. Porque se eu, ou se você se vê diante de uma situação, ou eu te proponho um desafio, e você vem com a resposta eu não posso, e você vai ter boas justificativas para isso, como a gente já falou nas aulas anteriores, você nunca vai conseguir acessar aquela possibilidade, aquela oportunidade que se coloca para você. É por isso que a gente precisa trocar o eu não posso por um como eu posso. Só que a gente só consegue trocar o eu não posso por um como eu posso quando a gente quebra um padrão. É uma pergunta totalmente diferente, entende? Ao invés de eu dizer para a vida, ao invés de eu dizer para aquela situação, ao invés de eu dizer para aquele problema, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho conhecimento, aí vão existir N motivos, eu começo a perguntar como eu posso. Isso é uma quebra de padrão, assim, incrível. Só que para você viver essa quebra de padrão do como eu posso, você precisa quebrar algum outro padrão antes. Por isso que eu disse para você ir lá consertar alguma coisa, intervir em alguma tarefa doméstica, fazer algo por alguém que está precisando talvez da sua ajuda, quebrar um padrão, é fazer uma coisa que te deixa desconfortável. É para fazer uma coisa que não está dentro da sua rotina normalmente. Isso vai permitir que você então fique mais sensível ao como eu posso, seja Deus te dando uma resposta, seja o seu cérebro te trazendo uma alternativa, você vai ficar mais sensível para essa resposta da pergunta como eu posso. O como eu posso subentende que é possível. Você está perguntando como você chega em um destino que você sabe que existe e que é possível você chegar. E é por isso que as respostas são totalmente diferentes, mas elas só são possíveis quando você quebra um padrão. Então, eu quero sugerir que você aplique esse exercício e depois me conta aqui nos comentários o resultado que ele teve na sua vida. Você vai ver as possibilidades que vão começar a se abrir para você. Você vai ver a sua sensibilidade à voz de Deus começar a aumentar. Isso é essencial. Na próxima aula, a gente vai falar a respeito de o como eu posso, sobre possíveis. Na próxima aula, eu vou falar. Na próxima aula, eu vou te falar a respeito dos efeitos colaterais que o como eu posso tem na nossa vida. Mas são efeitos colaterais positivos, não precisa ficar com medo. Mas faça o exercício, porque vai ser importante você fazer esse exercício antes da próxima aula.